Bom pessoal, vamos gravar agora um vídeo sobre como que vai ficar o solo depois da calagem, né? Para a gente estimar mais ou menos como que vai ficar os teores de cálcio, de magnésio, como o calcário que a gente aplicou no solo, como que vai ficar a relação cálcio-magnésio, como que pode ficar a saturação de bases, como que vai ficar a saturação de cálcio e magnésio no solo, e, enfim, tá? Estou aqui com uma análise de solo de uma área, um solo arenoso, né, de abertura de pastagem. Então a saturação de base desse solo é bem baixa, de 29%. Esse solo tem 14% de saturação de alumínio 0 a 20, tá? pH desse solo é de 4,50 em cloreto de cálcio. Esse é um solo de 12% de argila e de CTC de 4,87. Então é um solo que tem uma CTC baixa, solo arenoso. Lembrando que eu falei na aula passada que solo arenoso com uma saturação de base média de 50%, meu pH em cloreto de cálcio já vai estar acima de 5, eu já não vou ter mais surgimento de alumínio. Então eu vou recomendar a saturação de base para esse tipo de solo para 60%, porque eu tenho que deixar os teores de cálcio e magnésio dentro dos níveis críticos. E propositalmente peguei uma análise de solo arenoso, porque o solo argiloso e o solo misto é muito mais fácil de manejar, não tem segredo, mas solo arenoso é mais complicado de manejar. Então eu peguei propositalmente o solo mais difícil de manejar para pôr no exemplo. Inclusive eu tenho duas videoaulas que vai estar lá no final do curso, que é a interpretação de uma análise do solo arenoso, que é 2 vídeos, mostrando eu interpretando uma análise do solo arenoso de 0 a 20, 20 e 40, recomendando calcário, recomendando gesso, fósforo, potássio, boro, ou seja, construindo a fertilidade do solo. Eu fazendo a recomendação para que vocês acompanhem, né, como que funciona esse processo. Tá. É um solo arenoso, então a CTC desse solo aqui é de 4,87 centimol. Esse solo aí tem 12% de argila. A saturação de base desse solo, que é representado pela letra V% na análise de solo, é de 29,77. Eu tenho que elevar isso aqui a 60%. pH desse solo agora é de 4,50 em cloreto de cálcio. Esse solo tem uma saturação de alumínio aqui de 15% quase. Qual que são os teores de cálcio e magnésio? Hoje esse solo tem 0,76 centimol de cálcio e 0,62 centimol de magnésio. Esse solo deveria ter no mínimo 2,5 centimol de cálcio e no mínimo 0,80 centimol de magnésio. Então você veja que o calcário em solo arenoso não entra só como um corretivo, e sim como uma ferramenta de fertilização, é um fertilizante também no solo arenoso, né? Então é isso. Esse solo hoje tem uma saturação de 15,61% de cálcio e uma saturação de 12,73% de magnésio. Inclusive vai ficar muito bom esse exemplo, por quê? Porque vocês se lembram quando eu falei antes que para recomendar o tipo do calcário, a dose do calcário é fácil. O tipo do calcário, que é o quê? O calcário calcítico, magnesiano, dolomítico, eu vou levar em consideração a relação cálcio-magnésio. Se a relação cálcio-magnésio der menos de 3, eu vou recomendar calcário calcítico. Se der entre 3 e 4, calcário magnesiano. Se der acima de 4,5, eu vou recomendar calcário dolomítico. Vamos analisar esse solo aqui, esse solo arenoso. Se eu pegar 0,76 e dividir por 0,62, eu tenho a relação cálcio-magnésio. A relação cálcio-magnésio desse solo é de 1,23. Então, se você fosse um cara leigo, se você não estivesse fazendo nosso curso, você ia ver isso aqui e ia recomendar calcário calcítico para esse solo, né? Que vai ser um tiro no pé. Por quê? Porque o teor de magnésio, apesar de estar alto em relação ao teor de cálcio, ainda está deficiente, está baixo. Eu tenho que ter no mínimo 0,80 centimol de cálcio de magnésio nesse solo, eu tenho 0,62. O que vai acontecer se você recomendar um calcário calcítico aqui? Primeiro passo, você não vai poder trabalhar com gesso se esse solo tivesse necessidade, porque senão você ia adicionar mais cálcio nesse solo e ia desviar mais magnésio ainda, ia causar um problema de deficiência de magnésio, que é caro e difícil de corrigir. Em segundo lugar, a soja ia produzir pouco e ia aparecer até manchas na lavoura por deficiência de magnésio, que também é um problema complicado de manejar, porque você tem que entrar com óxidos de magnésio misturado com adubo, que infelizmente são caros, muito caros de você fazer isso. Então, esse solo aqui, mesmo tendo uma relação estreita, mostrando um excesso de magnésio em relação a cálcio, eu vou recomendar calcário
magnesiano ou dolomítico, a gente vai ver qual que vai ser a estratégia aqui. Vamos trabalhar com calcário magnesiano aqui, provavelmente, para elevar o teor de cálcio, para elevar o teor de magnésio, para que fique dentro das suas suficiências, tá bom? Então vamos fazer na prática. Então a recomendação de calcário é V1, que é a saturação de base que o solo tem hoje, menos a V2, que é a saturação de base que eu quero chegar, vezes a CTC do solo dividido pelo PRNT do calcário. Então vamos pegar aqui, esse solo tem uma saturação de base de 29,77 menos 60% vezes 4,77, que é a CTC do solo, 4,87, desculpa, que é a CTC do solo, dividido por 95, que é o PRNT médio dos calcários que eu tenho aqui no Paraguai, como eu já falei para vocês. Vocês não vão fazer e dividir por 95 aí, porque vocês têm que conhecer qual que é o PRNT de calcário de vocês. No Brasil tem calcário com PRNT de 70, 75, 85%. Então 95% é uma realidade minha, é um exemplo meu. Vocês vão ter que conhecer qual que é a realidade de vocês. Então vamos lá, 29,77 menos 60 igual 30,23. 30,23 vezes 4,87 dividido por 95. 30,23 vezes 4,87 vai dar 1,47220 dividido por 95. 1,549. 1,549, que significa 1.549 kg por hectare de calcário. Como é um solo mais arenoso, né? Vamos arredondar isso aqui para cima. 1.600 kg por hectare de calcário magnesiano, tá bom? Vamos colocar um calcário magnesiano para ver como é que fica, tá? Cada 1% do óxido de cálcio do calcário adiciona no solo 0,01783 centimol de carga de cálcio por hectare. Então, cada 1% do óxido de cálcio que tem no calcário adiciona no solo 0,0783 centimol de carga de cálcio por hectare. Cada 1% de óxido de magnésio que tem no calcário adiciona no solo 0,02248 centimol de carga de magnésio por hectare. Tá? Então, sabendo dessa informação aqui e sabendo das concentrações de óxido de cálcio e óxido de magnésio que o calcário tem, eu já sei quanto de cálcio e quanto de magnésio que o meu calcário vai adicionar no solo, tá bom? Eu vou trabalhar aqui com um calcário magnesiano que tem 40% de óxido de cálcio e tem 10% de óxido de magnésio, tá bom, pessoal? Se 1% de óxido de cálcio adiciona no solo 0,0783 centimol de cálcio, 40% vai adicionar quanto? Então eu vou pegar 40 e vou multiplicar por esse número aqui. 40 vezes 0,0783. Então, esse calcário, uma tonelada desse calcário por hectare adiciona 0,71 centimol de cálcio por hectare, tá bom? Se 1% do óxido de magnésio do calcário adiciona no solo 0,0248 centimol de cálcio de magnésio por hectare, 10% adiciona quanto? Então aqui vai adicionar mais 0,24 centimol de magnésio por hectare. Então, pessoal, um calcário magnesiano, se eu aplicar um calcário magnesiano no solo, que tem 40% de óxido de cálcio e 10% de óxido de magnésio, ele vai adicionar 1 tonelada desse calcário, vai adicionar 0,71 centimol de cálcio por hectare no solo e 0,24 centimol de magnésio. Qual que é a quantidade de calcário que eu vou aplicar nesse solo pela nossa fórmula? 1.600 kg por hectare, tá? Então, se 1 tonelada aplica 0,71 centimol de cálcio, 1.600 aplica quanto? Então, eu vou multiplicar isso aqui por 1,6. 0,71 vezes 1,6. 1,13. Então, esse calcário, 1.600 kg por hectare desse calcário, vai adicionar no solo 1,13 centimol de cálcio, tá? 0,24 centimol que 1 tonelada de magnésio desse calcário põe no solo, 1 tonelada por hectare desse calcário põe no solo 0,24 centimol de magnésio. 1.600 kg vai pôr a quanto? Vezes 1,6, então 0,24 vezes 1,6 igual 0,38.
Então esse calcário, nessa quantidade de 1.600 kg por hectare, vai adicionar no solo 1,13 centimol de cálcio e 0,38 centimol de magnésio. Agora vamos ver como que vai ficar no final das contas a areação completa do calcário. Quando esses 1.600 kg por hectare de calcário tiver completamente sido solubilizado, diluído e todo esse cálcio tiver disponível ali no solo. Como é que vai ficar o cálcio e magnésio desse solo? Eu tenho nesse solo 0,76 centimol de cálcio, mais 1,13 que esse calcário vai colocar, vou ficar com quanto? Então 0,76 mais 1,13, 1,89. Então eu vou ficar com um teor de 1,89 centimol de cálcio nesse solo no final da areação. Eu tenho no solo 0,62 centimol de magnésio, mais 0,38 que o calcário adiciona no solo, eu vou ficar com quanto? 0,62 mais 0,38. Vou ficar com 1 centimol de magnésio. Então vocês vejam que o magnésio ficou acima do nível crítico e faltou cálcio para chegar no nível crítico desse solo ainda, tá? O que eu tenho nesse solo? Uma análise 0:20 e eu tenho uma análise 20:40. Essa análise 20:40 está me dizendo que esse solo tem 53% de saturação de alumínio, ou seja, tem que usar gesso nesse solo. Então, eu vou adicionar mais cálcio nesse solo usando gesso. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma margem de magnésio para ser lixiviada desse solo com a adição do gesso agrícola e eu vou adicionar mais cálcio nesse solo sem aumentar o pH do solo. Se eu aplicar mais calcário nesse solo para adicionar cálcio nesse solo, o meu pH desse solo vai aumentar mais. Vai chegar a um ponto que nesse solo, é um solo arenoso, eu vou ter problema com falta severa de manganês, de cobre e de zinco. Então, qual que seria a única forma de eu colocar cálcio nesse solo sem aumentar o pH do solo? Vai adicionando gesso, tá? Então, o que eu posso fazer para equilibrar a relação cálcio-magnésio desse solo, né? É lógico que tem que ser feito o cálculo de gesso para esse solo para saber quanto gesso que vai, mas supondo que eu não vou aplicar gesso para esse solo, eu simplesmente quero deixar o cálcio no nível certo e o magnésio no nível certo. Então, eu tenho 1,89 de cálcio no solo, menos 2,5 que eu deveria ter. Então, quanto que é o déficit de cálcio que eu tenho? 1,89 menos 2,5, 0,61. Então, eu tenho que adicionar nesse solo 0,61 centimol de cálcio sem aumentar o pH do solo. A única ferramenta que eu tenho para fazer isso é gesso. Esse é um solo bem arenoso, tem um teor baixo de enxofre de 0,20, então o gesso aqui vai entrar como uma luva. Vai adicionar cálcio, vai lixiviar magnésio da camada superficial do solo, ajudando a equilibrar a relação cálcio-magnésio e vai ainda por cima fazer uma complementação com enxofre, tá? Então o gesso o gesso agrícola, se eu não me engano, ele tem 22% de óxido de cálcio na sua composição, tá? Uma tonelada de gesso tem 220 kg de óxido de cálcio, mais ou menos. Vamos pegar esse valor como uma referência, 22% de óxido de cálcio. Quanto cálcio que uma tonelada de gesso aplica no solo? Se cada 1% do óxido de cálcio adiciona no solo 0,0783 centimol de cálcio, 22% vai adicionar quanto? Então eu vou fazer 22 vezes esse número aqui, 0,01783. Então cada tonelada do gesso vai aplicar 0,40 centimol de cálcio no solo, tá bom? Se eu aplicar 1 tonelada por hectare de gesso, eu vou ter uma lixiviação mais ou menos de 5% do teor de magnésio da camada superficial do solo. Então aqui eu preciso adicionar 0,61 de cálcio, cada tonelada me põe 0,40. Então se eu dividir 0,61 pelo que cada tonelada de gesso aplica no solo, eu vou ter a quantidade de gesso que eu tenho que aplicar nesse solo para adicionar essa quantidade de cálcio que falta. Então 0,61 dividido por 0,40, 1,52. Então nesse solo eu teria que aplicar 1.600 kg por hectare de calcário magnesiano e mais 1.500 kg por hectare de gesso, tá? Essa seria a correção para esse solo, para que o teor de cálcio e de magnésio fiquem dentro dos níveis críticos, tá? Vamos aqui tirar a prova real de como é que vai ficar esse solo. Então o solo com 1.500 kg por hectare de gesso e mais 1.600 kg por hectare
de calcário, o cálcio vai chegar a 2,5, né, que é o seu nível crítico. Se cada 1 tonelada que eu aplico por hectare lixivia 5% do teor de magnésio na camada superficial do solo, 1.500 kg por hectare que eu apliquei nesse solo vai lixiviar em torno de 7% o teor da camada superficial de magnésio. Então, 1 centimol de magnésio que eu tenho em cima é 100%. Quanto que é 7%? Aqui a gente vai saber quanto de magnésio mais ou menos vai ser lixiviado. Então, 7 vezes 1, 7 vezes 1 é 1 dividido por 100, 0,07. Então, esse gesso lixiviou, vai lixiviar mais ou menos 0,07 centimol de magnésio. Se eu pegar 1 centimol e diminuir 0,07, como é que vai ficar o meu teor de magnésio aqui? Vai ficar 0,93. Então, se eu aplicasse essa quantidade desse calcário e essa quantidade desse gesso, o meu cálcio ia ficar com 2,5. O meu magnésio na camada superficial ia ficar com 0,93. Então, portanto, cálcio e magnésio dentro dos seus níveis adequados, com uma saturação de base adequada, com pH adequado para esse tipo de solo, tá? Se eu dividir agora 2,5 por 0,93, eu vou ter uma relação aqui de 2,7. Uma relação cálcio-magnésio de 2,7, que para esse tipo de solo aqui é bom, tá bom? Ou seja, eu tenho 2,7 vezes mais cálcio do que magnésio nesse solo. Como é que vai ficar a saturação de cálcio e a saturação de magnésio na camada na CTC do solo? Se eu pegar cálcio, multiplicar por 100 e dividir pela CTC a pH 7, eu vou ter a saturação de cálcio na CTC. Então, 2,5 vezes 100 dividido por 4,87. 2,5 vezes 100 dividido por 4,87. 51%. Então, o cálcio vai ficar com 51% de participação na CTC do solo, tá? Se eu pegar o magnésio e multiplicar por 100 e dividir pela CTC do solo, vou ter a saturação do magnésio na CTC do solo. Então, o magnésio está com 0,93, multiplico por 100 e divido por 4,87. Então, o magnésio vai ficar com 19% de saturação na CTC, tá? Então, dessa forma, cálcio e magnésio ficaram dentro dos níveis ideais, né? A gente manejou a aplicação de calcário, aplicou calcário para que não tenha mais alumínio nesse solo e deixou os teores de cálcio e magnésio dentro dos níveis críticos, complementando o cálcio com o gesso, né? Porque se eu fosse aplicar um calcário para o cálcio ficar com 2,50 centimol aqui, eu teria que aplicar um calcário para a saturação de base chegar a 70% e para esse solo o pH ficaria muito alto, então teria problema de falta de manganês, zinco, cobre, porque esse já é um solo que naturalmente tem problema de deficiência de micronutrientes. E se eu aumentar o pH do solo, eu vou diminuir a disponibilidade do micronutriente que tem aqui e vou causar esse problema de deficiência, tá? Então, solo arenoso é bem mais complicado de se manejar a correção do que o solo mais argiloso e o solo de textura mista, por isso que propositalmente eu coloquei um exemplo de um solo arenoso para vocês fazerem aqui. Assistam essa aula quantas vezes quiser, pratiquem isso em cima das análises de solo que vocês têm aí, vocês têm análises de solo arenosos aí, vocês têm que praticar isso para aprender a fazer isso. E no final do vídeo, no final do curso, quase no final do curso, uma das últimas aulas é eu interpretando passo a passo uma análise de solo de um solo arenoso, que eu vou repetir esses cálculos aqui de novo, né? Não sei se vai ser nesse solo aqui, mas eu vou fazer a interpretação completa desse solo e as recomendações. Dessa forma vocês vão criando vão entendendo melhor as recomendações, tá bom, pessoal? Obrigado, até mais.